Shalom, a graça e a paz, a graça e a paz. Como é que está você nesse dia de hoje, meu irmão? Como é que está você nesse dia de hoje, minha irmã? Tá tudo bem contigo? Hoje é feriado, o sol está brilhando, o sol está lindo. Mas talvez você tenha dito: eu não tenho nada para comemorar no dia de hoje, que é dia do trabalho, que se diz dia do trabalhador, e eu estou desempregado. Mas antes de eu entrar no recado de Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Uma área que Deus me usa muito é essa área de portas abertas para emprego. E eu quero profetizar, antes de tudo, sobre a tua vida. Aonde você esteja agora ouvindo este vídeo, aonde você estiver ouvindo agora, assistindo e ouvindo esse vídeo, eu quero que você faça uma ligação de fé comigo agora, nesse momento. Você que está necessitando, já entregou currículo por tudo que é lugar, você que já fez várias entrevistas e até agora nada tinha acontecido, até agora. Mas a partir de agora eu profetizo em nome de Jesus, o Efatá, abre-te portas de emprego sobre a tua vida nesse dia de hoje. Um lugar que você nem esperava, Deus vai abrir porta e vai te colocar em nome de Jesus. Eu creio tão somente. Receba aí, receba porta aberta de emprego sobre a tua vida em nome de Jesus. Creia tão somente e tome posse. E aguarde e espere no Senhor. Confie, não duvide, confie que tudo Ele fará sobre a tua vida. Creia tão somente em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar hoje um recado de Deus para a tua vida e para a minha vida sobre promessa. Promessa. Mas quando nós vamos falar em promessa, irmão, a primeira coisa que vem na nossa mente é sobre espera. Porque toda promessa ela passa por um tempo de espera. E quem é que gosta de esperar? Eu te pergunto, quem é que gosta de esperar? A gente não consegue esperar nem um pão assar na padaria, na fila do pão, a gente não consegue. A gente não consegue esperar uma fila no banco. A gente não consegue esperar uma fila no mercado, quando o mercado está cheio, a gente entra em uma fila, daqui a pouco diz: essa fila está menor, a fila não anda, daqui a pouco você passa para outra. É difícil esperar. Eu sei que é difícil, mas eu quero te dizer que é necessário esperar. Esperar o tempo da promessa é necessário. Quer ver um exemplo? É só você olhar uma maratona, um maratonista. Existe o corredor, aquele que faz a corrida de velocista de 100 metros, de 200, mas existe o maratonista. O maratonista é mais ou menos isso aí, ele tem que viver no tempo da espera, ele tem que saber esperar ali, com paciência, com perseverança, com persistência, com obediência, até chegar à vitória. Ele sempre vai se condicionando ali durante aquela prova, que às vezes leva horas, às vezes leva muitas horas, uma maratona. Tem maratonas que levam, como a São Silvestre aí, em diante, a gente vê aí. Então, as pessoas, o maratonista ele tem que estar preparado, ele tem que sempre estar com um gás a mais, um fôlego a mais, ele tem que, não é sair em velocidade não é aquele que vai querer resposta rápida, não, ele vai ali na persistência, na perseverança, no tempo de espera. É por isso que eu estou dizendo, esse tempo de espera é necessário para forjar o caráter, para nos tornarmos mais pacientes, nos tornarmos mais fortes, nos tornarmos mais perseverantes, para quando a promessa se cumprir, a gente tenha proveito nela, a gente esteja no tempo certo na espera. É isso que Deus está falando comigo e contigo nesse dia de hoje. Você quer ver? Nós estamos vivendo uns dias de uma geração que ela tem aprendido a viver e receber resposta rápida. Hoje a gente vê o smartphone, o computador, que a pessoa às vezes faz uma entrevista de emprego, ela faz aqui, na mesma hora que ela envia, a poucos segundos ela já recebe a resposta. Então se torna uma geração ansiosa quando ela não recebe essa resposta logo. Ela se torna ansiosa, porque se você for olhar as gerações anteriores, lá no início, no meu tempo lá, quando eu era novinho, né? Na minha adolescência, na geração dos meus pais lá atrás, era um tempo que teve que aprender a esperar. Teve que aprender a esperar com paciência, ter persistência, ter perseverança, porque
a resposta ela demorava para chegar. Você imagine a gente ter um familiar, um parente em outro estado ou em outro país. Quando a gente não tinha telefone, a gente não tinha como contato, o único contato que a gente poderia ter era uma carta para o correio entregar. E às vezes levava muito tempo para essa resposta chegar. E às vezes a gente nem obtinha essa resposta. E às vezes, quantas vezes parentes ou familiares nossos morreram, foram enterrados e a gente só soube anos e anos e anos depois. Porque a resposta era lenta, não chegava em tempo rápido. Tinha que viver nesse tempo de espera, tinha que aprender. Então se tornou uma geração mais resistente, uma geração mais paciente, uma geração mais persistente. Mas a geração de hoje não, ela vive assim. E quando se a resposta, você já viu no celular, quando as pessoas hoje mandam uma mensagem, e quando a pessoa olha lá e não respondeu logo, a pessoa fica aqui ansiosa, a geração fica ansiosa, querendo a resposta logo. E às vezes a pessoa está trabalhando, está fazendo outra coisa, está no hospital, está em outra coisa, mas ela quer que responda logo, se liga, quer que atenda logo. Então, vivendo uma ansiedade, vivendo essa ansiedade. Mas eu quero te dizer nesse dia de hoje, a geração pode até mudar, a geração muda, mas o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, o de hoje e eternamente. Ele não muda. A geração é que muda, mas Ele não muda, Ele continua o mesmo. E aquelas promessas que Ele fez para o seu povo, ela se cumprirá. A promessa que Deus faz para você, pode esperar nele, porque vai se cumprir. É isso que nós precisamos. E essa geração não consegue esperar. A grande promessa está aí. Nós vamos falar sobre a grande promessa. A grande promessa está aí. E por que nós vimos hoje muitas pessoas que aceitam Jesus, elas começam a viver com Jesus, mas elas não conseguem esperar. Elas não conseguem esperar por causa dessa ansiedade, por causa de querer essa resposta rápida. Mas a resposta só virá no tempo perfeito, na vontade perfeita e agradável do nosso Deus. Ele tem o tempo perfeito para todas as coisas se cumprirem nas nossas vidas. No Salmo 27, versículo 14, Davi nos dá uma senha, ele diz como a gente pode esperar, como a gente possa esperar no Senhor. Ele diz assim, Salmo 27, versículo 14, ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera no Senhor. Então, para a gente estar esperando no Senhor, a gente tem que ter bom ânimo. A gente tem que estar alegre, a gente tem que estar perseverante, a gente tem que estar com paciência, a gente tem que fortificar o nosso coração. Fortificar o nosso coração, a gente tem que continuar vivo, trabalhando, servindo ao Senhor, buscando em oração, em palavras, fazendo tudo isso. Você está se fortificando e esperando o tempo certo para a promessa se cumprir, meu irmão. É isso que nós precisamos. Entendeu? O tempo é algo que fica confrontando com a espera. Mas existe o tempo necessário. Deus usa esse tempo para nos forjar o nosso caráter, para nos preparar, para que nós possamos realmente estar prontos para receber a promessa. Eu quero falar de algo que no versículo Gênesis capítulo 12 em diante, fala da história de Abraão. Deus faz promessa a Abraão, manda Abraão sair da sua parentela e ia fazer ele de uma grande nação. Quando Deus faz essa promessa a Abraão, que Abraão sai da sua terra, leva Sara, sua esposa, e Ló, quando ele sai para uma terra que Deus ia mostrar a ele tinha 75 anos, quando Deus fez essa promessa. Depois Deus vai continuando com Abraão, coloca ele na terra, e Abraão, ele recebe também a promessa que ele vai ser grande nação. Agora, uma grande nação, ele com 75 anos, Sara também já idosa, estéril, e seria uma grande nação. Se passaram 10 anos, irmãos, com 85 anos, Sara, aí vem
querer dar ajudinha a Deus. A espera, né? Passou 10 anos esperando. Aí talvez você diga assim, Sara não aguentou esperar. Sara não aguentou esperar. Você hoje não espera nem 2 anos na espera na maior espera que o Senhor, na maior promessa que o Senhor tem te dado. Você não tem esperado nem 2 anos na presença do Senhor. Aí você está falando de Sara que esperou 10 anos, mas tinha várias adversidades para Sara e Abraão. Sara estéril e todos dois já envelhecidos. Mas para Deus nada é impossível. As promessas de Deus, elas se cumprem. E aí o que acontece? Quando Sara interfere no tempo da promessa, no tempo da espera, da promessa se cumprir, e cede a sua escrava egípcia Agar para Abraão, tem um filho. E nisso Abraão concorda e aí vai e tem um filho com Agar. Nasce um filho da consequência, Ismael. Veja que Deus fez uma promessa para Abraão, que ia fazer uma grande nação, e ele teria um filho com Sara. Deus depois renova novamente essa promessa também para Abraão. Mas Abraão já tinha gerado o filho da consequência. E o que eu quero te dizer com isso? Quando nós não esperamos, nos precipitamos e fazemos decisões com as nossas próprias escolhas, acontece isso, consequências. E aí a consequência nasceu, Ismael. Aí fica Abraão ainda esperando a promessa, mas o filho da consequência já tinha gerado. Quando o filho da promessa, a promessa vai se cumprir, Abraão já está com 100 anos, quando Isaac nasce. E nesse tempo, o filho da consequência, Ismael, já tem 14 anos. Aí agora começa o conflito. A promessa e a consequência. Mas eu quero te dizer uma coisa. A promessa foi Deus que prometeu, mas a consequência foi você que adquiriu. Ah, você não entendeu. A promessa foi Deus que prometeu, mas a consequência foi você que adquiriu. Deus não tem nada a ver com isso, mas Ele também não vai se intrometer. Sabe por quê? Por causa do livre-arbítrio. Você que fez a sua escolha. Agora, imagine que se fosse com um homem, que você faz um acordo, uma promessa entre você e um homem. Quando você deixa de cumprir alguma norma nessa promessa, nesse acordo, o que acontece? É rasgada. É rasgado. Olha, acabou aqui, ó. Mas para Deus não. Deus continuou com a promessa de pé. Deus, mesmo Abraão e Sara interferindo no tempo da promessa se cumprir, Deus continuou com a promessa de pé. É isso que você precisa entender. Agora, Ele não vai de maneira nenhuma interferir na consequência que você adquiriu. A consequência que Abraão e Sara adquiriu, Ele não vai interferir. Aí Sara começa o conflito na família, porque Ismael era o filho da consequência, Isaac o filho da promessa. E Isaac e Ismael, Sara não pode mais ficar junto. Aí você está entendendo? Mas só que Deus diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Foi você que adquiriu a consequência. Porque aí nessa hora, se for, as pessoas pensam até e dizem assim, acaba com ele, mata ele, destrói. Porque não, o filho... Mas quem adquiriu a consequência foi você. Quem adquiriu a consequência foi Abraão e Sara, não foi Deus. Deus fez a promessa tudo lindo, vai se cumprir no seu tempo. Ah, que vai demorar, foi 25 anos, não importa, mas ela se cumpriu. Deus não é igual homem para que minta, como está lá escrito em Números. Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, cria tão somente. Agora eu quero te dizer uma coisa. Em 1 João,
capítulo 2, versículo 25 diz que esta é a maior promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a maior promessa. Se você aceita Jesus, continua firme, creia tão somente a promessa se cumprirá, a vida eterna na minha vida e na sua vida. É isso que nós precisamos esperar ela se cumprir, porque Jesus vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 2 e 3. Vamos ver aqui o que é que Jesus vai dizer. João 14, versículo 2 e 3. Vou ler desde o primeiro, logo para ficar completo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejas, vós também estejais. Você entendeu aí que existe uma promessa? Que você precisa estar na posição, com paciência, com persistência, esperando o tempo do Senhor se cumprir na tua vida. É esse que é o recado. A maior promessa é essa, a vida eterna. Espera que Jesus foi preparar lugar para nós. O tempo certo ele se cumprirá a promessa. Você não pode sair da posição, você tem que ser esse maratonista, você tem que ser assim como um agricultor que lança a semente e espera no tempo oportuno, no tempo certo, essa semente brotar e frutificar. Ele não sabe nem o que está ali debaixo da terra, ele jogou só a semente. Ele só fez regar, ele só fez arar, preparar a terra, mas ele tem que esperar o tempo de espera para essa semente ela brotar e começar a frutificar. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, estar nesse tempo de espera. Lembra-se da parábola das 10 virgens de Mateus 25? As 10 virgens, só que todas as 10 chega um tempo que está esperando o noivo. Elas estavam esperando o noivo e chega um tempo que elas dormem. Todas as 10 dormem, mas tem um tempo que a gente às vezes dorme, a gente tira um sono. Mas as 5 prudentes, ela tinha azeite na botija. Elas não estavam despreparadas não. Elas estavam esperando o noivo. Na hora que o noivo disse, chegou o noivo, ela levantou e acendeu a lamparina. Ah, você não está entendendo o que eu estou falando aqui não, meu irmão. Ah, você tem que ter azeite na botija, você tem que estar esperando no Senhor, confiante, obedecendo, com compromisso. Você tem que seguir, você não tem que ficar nessa onda aí não, vivendo lá e cá, com o pé lá fora e outro no mundo e achando que está vivendo. Não, você tem que estar com azeite na botija, esperando o Senhor no tempo certo, a promessa se cumprirá na sua vida. Você crê nisso? Recado de Deus para a minha e para a sua vida. Receba! Beijos!